Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos aqui agora para um pouquinho mais. Vamos dar uma brincada aqui agora no Excel. Agora a gente vai começar a falar sobre umas coisinhas bem interessantes até. A gente vai deixar um pouquinho para trás aquela partezinha toda lá de partezinha, uma parte gigantesca ali, umas 4 aulas seguidas ali que a gente falou sobre funções, né? A gente vai deixar um pouquinho isso daí para trás. Não são águas passadas, porque são águas que vão voltar, mas agora vamos falar sobre um assunto totalmente novo, que são gráficos, tá? Mais especificamente, hoje a gente vai falar sobre gráficos de pizza e gráficos de colunas. Tá? Esses dois tipos de gráficos vocês já devem ter visto ali em algum lugar por aí. Os gráficos de pizza, eles são esses tipos de gráficos, que são um círculo dividido em várias etapas. E aqui é pintado de uma cor, aqui é pintado de outra, e aqui é pintado de outra cor. Né? Esses tipos de gráficos são chamados de gráficos de pizza. E os gráficos de coluna são bem comuns, né? Que são aqueles gráficos, né, dessa forma aqui. Né? Então, que são gráficos de colunas. Esses tipos de gráficos aqui também são chamados de histogramas, tá? Então, esse tipo de gráficos aqui também são chamados de histogramas. Mas histogramas é mais um termo técnico, tá? Normalmente histograma é um termo mais usado dentro da estatística, dentro da matemática e da física, tá? Mas se vocês verem histogramas, isso aqui é uma letra H, tá? Histogramas é a mesma coisa que gráfico de coluna. Beleza? De boa? Vamos então dar uma analisada aqui no nosso primeiro gráfico, o primeiro estilinho de gráfico aqui, que são os gráficos de pizza, né? Então vamos lá, eu vou desenhar um círculo aqui, só que eu não vou desenhar o círculo à mão. Como eu sou uma pessoa muito inteligente, a gente desenha um círculo, né? Deixa o próprio software aqui, o próprio programa aqui desenhar o nosso círculo. Beleza? E a gente já tem aqui o meio dele. Vamos lá, vamos montar aqui então o nosso gráfico de pizza. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma fatia da pizza aqui, essa daqui é de calabresa, essa daqui Tá, eu tô meio torto aqui, porque eu tô tentando montar uma linha razoavelmente reta aqui. Tá bom assim, vai, beleza, vamos lá. Então vamos lá, aqui eu tenho meu gráfico de pizza, tá? Esse aqui é um gráfico de pizza. O gráfico de pizza é para eu fazer a tabulação de informações onde eu tenho apenas uma única questão e apenas uma única seleção de resposta. Normalmente, gráfico de pizza eu uso, por exemplo, para entrevistar as pessoas na rua. Vamos supor que eu cheguei para as pessoas na rua ali, fiquei parando todo mundo ali na frente do terminal, perguntando: você gosta de pão de queijo? E aí eu tenho algumas respostas: sim, não, talvez e não sei. Sei lá, de repente a pessoa nasceu ontem e nunca experimentou um pão de queijo na vida. Vida triste que essa pessoa tem. Então eu paro ali na rua, né, na frente ali do terminal ali, e começo a perguntar para todo mundo: ah, você e tal, você gosta de pão de queijo? E a pessoa tem essas 4 alternativas para poder responder, certo? Vamos supor que eu cheguei perguntando para 100 pessoas. Vamos mais, vamos chegar assim dizendo que eu perguntei para 200 pessoas. Então eu entrevistei um total de 200 pessoas, sendo que vamos colocar aqui que 55% respondeu sim. Nossa, que número esquisito. Vamos lá. 55% respondeu sim, 10% respondeu não
5% respondeu talvez, 5,70 e tal, e os 30% restantes não sabem se gostam de pão de queijo, tá? Então, a gente já tem aqui a nossa estatística. Foi isso mesmo? 55, 60, 70, 30, 100, beleza, tá certinho. Agora a gente consegue montar o nosso gráfico de pizza. Normalmente, o gráfico de pizza tem o primeiro eixo na vertical, tá? A partir do centro. E a partir daí a gente vai começando a desenrolar o nosso gráfico. O sim, quantas pessoas responderam sim? 55%. Então, a metade, se fosse 50% certinho, a gente saberia que a linha iria bater certinho aqui, tá? Mas como é 55, vamos supor que a nossa linha bateu um pouquinho mais ali, ó. Então, a gente monta o nosso gráfico de pizza. Tá, eu desloquei um pouco. Eu estou tentando consertar, mas eu só piorei. Deixa assim mesmo, vai, não vou gastar tempo aqui não. Tá vendo que ele está um pouquinho mais da metade. Então, essa área aqui, ela corresponde ao meu sim. Então, a quantidade de pessoas que responderam sim corresponde a toda essa área. Então, vamos colocar sim. Pessoas que não gostam de pão de queijo correspondem a 10%. Ah, então beleza, 10%. Vamos colocar aqui, daqui, talvez. Acho que um pouco mais até, né? Um pouco mais que isso é 10%. Então vamos colocar assim, isso aqui corresponde a 10%. Então, em verdinho, não, vou colocar em vermelho, né? Porque o vermelho é impactante ali. Isso aqui corresponde à galera do não, eu não gosto de pão de queijo. Temos aqui agora a galera do não sei, o pessoal indeciso, 5%. É uma fatia um pouquinho menor do que a do não, né? Pronto. Então é a galera do não sei. A galera do não sei está aqui, ó, pintada em verde. E aí nós temos o último pessoal, que é o pessoal do não sei. O pessoal do não sei, vamos colocar roxo talvez, aqui, ó. Né? Essa aqui é a galera do talvez, a galera do não sei. Tá? Então pronto, eu fiz a minha pesquisa, tá? Eu entrevistei aqui 200 pessoas na rua, tá? Inclusive a partir disso daqui eu já sei até quantas pessoas responderam, né? Se foi 55, 55, então eu tenho 110, entrevistei 110 pessoas, entrevistei 20 pessoas aqui, foram 10 pessoas aqui, foram 60 pessoas que responderam aqui, então eu já sei exatamente quantas pessoas responderam cada uma das questões, tá? Então, 10% de 200 é 20, 5% de 200 é 10, 55% de 200 é 110, beleza? Mas vamos focar aqui no gráfico, isso aqui é o que importa pra gente. A gente pegou a nossa pergunta, você gosta de pão de queijo? E a gente transformou isso num gráfico de pizza. Agora a gente olha para esse gráfico e a gente já sabe exatamente a porcentagem de cada um deles. Né? Eu sei que aqui ó, é 55%. Eu sei que aqui ó, 10%. Eu sei que aqui ó, 5%. Eu sei que aqui ó, 30%. Só de bater o olho nesse gráfico, eu já sei que qual que é a maior fatia? O sim? Nossa, então ó, mais da metade da galera que eu entrevistei ali gosta de pão de queijo. Então, isso é um gráfico de pizza, tá? A única coisa que eu preciso para um gráfico de pizza é a resposta, né? E a quantidade. A quantidade pode ser um número ou a porcentagem direta, tá? Então, tanto faz. Eu posso colocar aqui 55%, ou eu posso colocar 110 pessoas. Dá na mesma, tá? Se eu somar tudo isso aqui em porcentagem, dá 100%. Se eu somar tudo isso daqui em número, vai dar 200, tá? A única coisa que eu preciso é de uma resposta, uma alternativa e uma quantidade. E aí,
cada fatia da minha pizza aqui corresponde a uma alternativa. Quanto maior a fatia, maior a porcentagem. Essa aqui é a fatia maior zona, então é a maior porcentagem. Essa daqui é menorzinha, então é a menor porcentagem. Tá? Então é assim que funciona um gráfico de pizza. Tudo bem? Agora a gente tem um outro tipo de gráfico chamado de gráfico de colunas ou histograma. Tá? Então vamos lá. Vamos desenhar aqui o nosso gráfico. Tá? Então a gente tem aqui, ó, as nossas linhas aqui, certo? Deixa eu ajustar esse negócio aqui. Pronto. Então, vamos lá, gente. Aqui, vamos supor que eu quero saber vendas por país. Tá? Então, vamos supor que eu tenho uma empresa que está localizada em vários países do mundo. Então, eu tenho aqui, sei lá, Argentina, eu tenho aqui Brasil, eu tenho aqui Alemanha, eu tenho aqui Canadá, eu tenho aqui Suécia. Então, vamos lá, vamos supor que aqui eu tenho os números, né? Então, aqui, vamos supor que aqui vendeu 1.000. Aqui vendeu 1.000. Aqui vendeu 800, aqui vendeu 600, aqui vendeu 400, aqui vendeu 200, aqui vendeu 0. Vai, chegou aqui, tá zerado. E aqui deu 1.200. Tá? Vamos lá, vamos fazer então o gráfico da Argentina. Vamos supor que a Argentina chegou aqui, ó. O Brasil chegou um pouquinho mais. Vai. Vamos supor que o Brasil tá em crise aí, né? Chegou aqui. A Alemanha, pô, a Alemanha tá violenta ali, né? O pessoal da Alemanha tem bastante grana e tal, então, ó, cheguei aqui. O pessoal do Canadá tá um pouquinho menos. A Suécia tá aqui, vai, vamos supor que Suécia tá aqui. Nossa, meu gráfico tá um lixo, mas deu para vocês entenderem aí, né, como que funciona então, né? Então, os gráficos de coluna, eles são feitos dessa forma, tá? Agora, eu olho para cada um desses países, a Alemanha. Opa, eu sei que a Alemanha tá aqui, ó. Quanto que vendeu? Vendeu aqui, sei lá, 1.050, talvez, ali. Vamos ver aqui o Brasil. O Brasil tá aqui, ó. A gente sabe que vendeu um pouquinho menos de 400, ó. Vendeu, sei lá, uns 390, talvez. Suécia, ó. A gente sabe que Suécia tá ali, né? Ó, vendeu 600. Opa, a Suécia vendeu 600. Então a gente sabe que aqui é 600. A gente sabe que aqui é 390. E a gente sabe que aqui é 1.050. Né? Então, dessa forma que eu consigo olhar os meus gráficos e fazer a leitura deles, tá? É muito importante que antes da gente começar a criar gráficos, a gente consiga entender como que os gráficos funcionam e como que a gente interpreta esses gráficos, tudo bem? Então, a partir daqui a gente sabe que Brasil é 390, a gente sabe que a Alemanha é 1.050, a gente sabe que Suécia foi 600. Então, somente com esse gráfico a gente já sabe como que ele funciona e a gente já sabe até a quantidade, né, de vendas aí que teve aí em cada um desses países. Né? Vou botar aqui a Suécia aqui, pronto. Tá? Professor, mas eu não poderia pegar isso aqui e transformar num gráfico de pizza? Tipo, fazer um redondo aqui. Isso aqui é Brasil, isso aqui é Argentina, isso aqui é Alemanha, isso aqui é Suécia, Canadá. Eu poderia fazer isso aqui? Poderia. De certa forma, poderia. Desde que isso aqui represente as vendas totais. Eu tenho aqui as minhas vendas
totais, eu estou fazendo o meu total, eu estou colocando todo mundo junto ali na mesma panela. Isso aqui não são vendas totais, isso aqui são vendas por país, tá vendo que eu estou dividido certinho aqui entre os países, tá? Lógico, depois eu posso pegar esse valor aqui e somar para saber quanto que eu vendi no mundo todo, tá? Porém, a ideia do histograma é eu justamente ter dividido para eu poder comparar. Olha só, eu sei que a diferença do Brasil para a Alemanha foi esse negócio gigantesco aqui. Agora eu sei que a diferença da Alemanha para o Canadá não foi tanto. Ah, eu sei que do Brasil para a Argentina não foi tanto, tá vendo? Então eu consigo comparar os níveis olhando esse gráfico. Diferente de um gráfico de pizza, onde não dá uma impressão muito clara da diferença de um valor para o outro, né? Lógico, eu tenho diferença de valores gigantescos, né? Tipo, isso aqui, ó. Aqui, ó. Do 55% para o nosso 5%, dá para notar que a diferença é gigantesca. Mas chega uma hora em que as coisas elas começam a ficar com umas porcentagens muito parecidas. 10%, 5%, 8%. E aí, como que eu vou saber a diferença num gráfico de pizza? Não tem como. Por isso que a gente usa os histogramas. Eles são muito mais fáceis de você medir a altura, né, do que o tamanho da fatia da pizza. Tipo, a fatia da pizza varia um pouquinho, eu não consigo saber. Agora, nos níveis ali, eu já consigo saber muito mais, né? Então é dessa forma que a gente lê os gráficos. Então a gente viu aqui, ó, os gráficos de pizza, né, que é simplesmente o círculo aqui com maior a fatia, maior a porcentagem, e os gráficos de colunas ou histogramas, que são as alturas das colunas comparadas umas com as outras. Maior a coluna significa maior a porcentagem. Menor a coluna, menor a nossa porcentagem. Beleza, gente? Tranquilo? Agora, vamos para o Excel? Vamos criar ali. É importante que vocês saibam ler os gráficos e entender os gráficos antes de começar a criar, tá? Por isso que a gente fez toda essa aula. Se ainda tiver um pouco complicado, façam o seguinte, ó. Vão aqui no navegador da internet, abram ali e digitem exemplos de gráficos de pizza, por exemplo. Então vamos ver, exemplos de gráfico de pizza. Aqui, ó, preferência por filmes, ó. Vocês já conseguem saber, ó, como que funciona cada tipo de gráfico desse daqui, tá bom? Olha lá, transportes, peso dos itens no IPCA, que é a índice de preços, né, o consumidor. Ah, transportes, habitação, a gente sabe que transportes consome 19%, né, do orçamento familiar. Mas, ó, artigos de casa, 4,5%, tá vendo que a faixa é um pouquinho menor. Eu posso colocar aqui, ó, exemplos de gráfico de colunas. Olha lá, ó, exemplo de gráfico de colunas, desempenho de matemática, ó, ruim, regular, bom, ótimo. Ou exemplos de histogramas. Também, ó, a gente tem aqui os mesmos histogramas, tá vendo? Então, só colocar lá no Google Imagens, exemplos de gráfico de colunas, histogramas, gráfico de pizza. Eu posso colocar aqui, ó, gráficos de dispersão. A gente vai ver isso na próxima aula. Ó, como que funciona um gráfico de dispersão, tá? Qual que é a ideia disso aqui? A gente vai estudar isso na próxima aula, tá? Sem pânico. Vamos lá para o Excel? Vamos criar os gráficos? Por incrível que pareça, essa agora de criar os gráficos é a parte mais rápida da aula. Vamos lá? A parte mais demorada é justamente entender como funcionam os gráficos. Vamos criar um gráfico de pizza. Vamos lá. Você gosta de pão de queijo? E aí eu tenho algumas respostas. Sim, não, talvez e não sei. Tá? Então eu tenho aqui a minha pergunta e logo embaixo eu monto uma coluna com as respostas e uma outra coluna com a quantidade de pessoas. Ah, vou colocar 230 pessoas gostam, 55 pessoas não,
Vamos colocar aqui 95% talvez e 30 pessoas, não sei. Ah, isso aqui não é porcentagem, tá? Isso aqui são quantidades, ó, quantidade de pessoas. Eles vão somar 230, 55, 95, tal, 30, 260, vai somar 410 aqui, tá? Então a gente tem um total de 410 pessoas que responderam essas perguntas. Uma coluna tem que ter as minhas respostas e a outra coluna tem que ter as minhas informações. Como criar os gráficos? Eu seleciono os meus dados. Eu não seleciono o título. Eu seleciono os meus dados, tá? Então eu seleciono somente o que importa para mim. Agora vem aqui em inserir, pizza, e eu tenho aqui o meu primeiro modelinho de pizza. Eu tenho o modelo 3D, tá? Que ela é simplesmente a pizza, ao invés de ser plana, a pizza ela é inclinadinha, tem feito em 3D. E eu tenho a rosca, que ela é igualzinho à pizza, só que tem um buraco no meio. Enfim. Então tá aqui, tá? Está aqui o meu gráfico. Agora eu olho aqui e eu vejo que sim, é o azul. Olha só, 230 pessoas. Ó, e se eu passar o mouse em cima, já vejo que só 56%, 55 pessoas, 13%, 95 pessoas, 23%, 7%. Se eu somar isso aqui vai dar 100%, tá? E olha só meu gráfico como ele ficou certinho, belezinha, exatamente do jeito que eu quero, já com as legendas ali embaixo, tá? Quem está curioso para ver o gráfico de pizza 3D, vamos lá, ó. Pizza 3D, tá vendo? Opa, vamos colocar ele aqui no cantinho. Vamos pegar então o nosso gráfico de rosca agora. A gente pega aqui, ó, gráfico de rosca. Olha lá, tá vendo? Ele é igualzinho o gráfico de pizza, só que ele tem o oco ali, né? A pizza oca, é a pizza de vento, tá? Então é exatamente dessa forma que funciona um gráfico de pizza. Eu não preciso me preocupar com nada, gente. Em uma coluna eu coloco as minhas respostas e na outra coluna eu coloco a quantidade. A composição da atmosfera da Terra. Ah, nitrogênio. Sei lá, nitrogênio, 90%. Não é. Que isso, gente? 70%. Ah, oxigênio. Sei lá, 20%. E não sei o que. Outros, 10%. Ó, se eu montar o meu gráfico de pizza, tá aqui a minha composição da atmosfera. Nitrogênio, azul. Oxigênio, tá laranja. Outros, tá cinza, tá vendo? É muito fácil, muito prático. Agora, tá vendo? Opa, peraí. Vou mostrar um detalhe aqui. Meu computador tá começando a ficar um pouquinho devagar porque eu estou exportando outro vídeo. Então, título do gráfico, olha só. Eu consigo simplesmente escrever aqui, ó, composição da atmosfera da Terra. Muito bom, né? Muito bom. Gente, eu vou excluir rapidinho esse arquivo aqui, porque eu estou ficando sem espaço no meu HD. Então eu tenho que esvaziar minha lixeira. Pronto, agora posso dar um alívio. Então, olha só. Muito legal, né? Muito bom. E o nosso gráfico de colunas? Bom, o nosso gráfico de colunas funciona de forma muito parecida, para não dizer igual. Vamos colocar assim, ó, vendas por países. Aí eu posso colocar aqui, ó, Argentina, Brasil, Alemanha, Canadá e Suécia, que a gente tinha visto. Ah, na Argentina vendeu 50 mil dólares. Ah, no Brasil vendeu 95 mil dólares. Ah, na Alemanha vendeu 300 mil dólares. No Canadá vendeu 200 mil. É isso. Ah, e na Suécia vendeu 110 mil. Tá vendo que esses valores, eles são em dinheiro, né? A gente clica ali no dinheiro. Beleza, a nossa tabela tá belezinha, mas como que funciona a comparação com esses valores? Tá vendo que tá só um monte de número espalhado? Seleciono apenas os valores e os números, insiro um gráfico de coluna. Olha só, agora eu bato o olho aqui e eu sei exatamente qual que vendeu mais, qual que vendeu menos, qual que está ali no meio, né? A gente já vê ali que o Canadá, a Suécia está ali no meio,
Suécia está perto do Brasil, tá vendo? A gente olha aqui, ó. A Argentina está lá embaixo. Então, muito melhor, muito mais prático, né? Agora, tá vendo o título do gráfico? 2 cliques aqui, ó. Vendas por países. Eu consigo escrever ali dentro. Beleza, gente? Tranquilo? Muito bom, né? A gente vai dar uma olhada mais adiante, mas ó, a gente consegue personalizar nosso gráfico aqui, tá? A gente vai olhar isso com mais detalhes, tá? Eu só cliquei ali só de fogo mesmo, tá? Mas ó, eu simplesmente seleciono aqui. Ó, vamos supor que a gente queira fazer quantidade de pessoas que você toma café quantas vezes por dia? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 ou mais vezes. Pronto. Essa aqui respondeu 40 pessoas, essa daqui respondeu 45 pessoas, essa aqui respondeu 20, essa aqui respondeu 10. Vamos transformar isso aqui num gráfico? Seleciono os meus dados, venho aqui em inserir, gráfico de coluna. Olha só que beleza. Tá vendo? E ó, isso daqui, esse tipo de gráfico, eu poderia, inclusive, transformar num gráfico de pizza também, tá? Ó, dessa forma. Tá vendo? Ó, transformando num gráfico de pizza, tá? Então, por quê? Porque eu posso comparar as respostas. Todas essas respostas fazem parte da minha pesquisa. Faz parte de uma pesquisa só. Então, eu posso juntar no gráfico de pizza. Agora, isso aqui não. Eu não posso pegar esses valores e somar esses valores. Tipo, vai somar 755 mil. 755 mil que não dá para pegar todos os países e juntar num só. Agora, diferente daqui, você entrevistou quantas pessoas? Eu entrevistei 40, 45, 85, tal. Entrevistei 115 pessoas aqui. Eu consigo pegar, não, eu entrevistei 115 pessoas, então eu posso juntar todo mundo num balde só. Agora, isso aqui não, isso aqui são coisas separadas, então aí faz sentido um gráfico de coluna. Tudo bem? Bom, gente, essa é a aula de hoje, tá? Espero que tenha sido bem agradável aí. É muito importante que vocês também entendam a ler os gráficos, ó. Aqui está no 40, tá vendo? Aqui estão entre o 40 e o 50, tá? Então a gente sabe que é o quê? Uns 45, né? Aqui, ó, foi 10, foi 20, né? Então a gente ler os gráficos, saber quando usar os gráficos, isso é muito importante, tá? Na próxima aula a gente vai continuar vendo mais alguns gráficos, tá? A gente vai fazer uma leve revisão aí de como que funcionam os gráficos de pizza e de coluna, antes de partir para outros gráficos um pouco mais difíceis, tá bom? Mas é muito importante que vocês saibam como ler e para que servem esses gráficos, tudo bem? Então, deixa aí um forte abraço para vocês, a gente se vê então na próxima aula. Tchau, tchau!